Fala, gente, estamos aí de volta. Vamos continuar aí com a nossa segunda aula de tabela periódica e vamos hoje falar, né, nós vamos associar aqui a tabela periódica parte 2, né? A gente vai fazer algumas aulas, umas sequenciais aí. No vídeo anterior a gente falou da primeira, né, dar uma conferida. E aí, vamos lá. Hoje o que eu quero falar? Eu quero mostrar para você a tabela periódica, né, associada com a distribuição eletrônica. Ela está diretamente associada com a distribuição eletrônica, tá? Então você vai ver como é tranquilo isso e eu estou pegando os pontos mais importantes de forma geral, né, o que mais você precisa para sua prova, tá bom? Então confira comigo aqui. Quando a gente analisa, né, quando você olha para a tabela periódica, eu tenho até aqui a tabelinha, a gente vai pensar o seguinte, né? Eu separei aqui nos blocos, só para ficar um pouco mais fácil de verificar. Esse aqui são as duas famílias, né? A família um e a família 2, né? Que é os metais alcalinos e alcalinos terrosos. E a gente lembra que quando você faz a distribuição eletrônica, você tem lá, né, o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, certo? São esses quatro subníveis nas aulas de distribuição eletrônica que a gente tem no canal aí também, os vídeos anteriores, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Quando você faz a distribuição eletrônica, a gente vai te revelar a localização, né, de maneira geral, onde que os elementos estão nessa tabela, tá? Então, quando você faz uma distribuição eletrônica, por exemplo, né, e você fez lá a distribuição e você tem o último subnível, ela é em ordem de energia, e, por exemplo, terminou em S, vai pertencer a esse bloco aqui. Esse bloco, todos os elementos, depois você fica à vontade de testar. Se você fizer a distribuição eletrônica, a gente vai fazer um teste disso. Você vai perceber que todos terminam no subnível mais energético, ou seja, o último que você escreveu, em S. Esse aqui, por exemplo, esse último bloco aqui, ó, todos vão terminar em P, tá ok? Fez a distribuição eletrônica, terminou em D, com certeza ele vai morar nesse bloco. Terminou em F, ele vai morar nesse bloco aqui, que lembra, essa parte aqui de baixo são os elementos de transição interna. Lembra que eles estão inseridos aqui dentro, né? Eles estão aqui dentro, por isso chama de transição interna, né? E esses aqui é o de transição que estão expostos, né? Transição externa. Então, é só para a gente representar. Então, essas letrinhas estão associadas diretamente à distribuição eletrônica, tá? E o subnível mais energético indica cada ponto aí. Então, só para rapidinho aqui mostrar na tabela periódica para vocês, né? Só para verificar, vou até deixar um mais forte aqui, ó. Então, aqui, ó, é o S, essas duas primeiras famílias, tá? Não sei se está dando para ver aí. Aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, esse aqui, todos eles vai ser P. Essa aqui do meio vai ser D e esse aqui vai ser F, tá bom? Só para dar um toquinho aí e mostrar para você. Deixa eu só voltar aqui que a gente não vai precisar. Eu quero agora conferir com vocês como que a gente vai analisar para localizar a tabela. Olha que legal. Então, localizando elemento químico na tabela periódica. O primeiro ponto que eu falei para vocês. O subnível de maior energia, tá ok? O subnível de maior energia, deixa eu melhorar aqui, tá? Subnível de maior energia, quando você vai fazer a distribuição, ele vai indicar o bloco onde ele está. Vamos fazer um teste? Ó, fazer um teste aqui, vou voltar aqui na tabela. Olha só, eu vou pegar, por exemplo, lógico, né, um de configuração menor, mas eu vou pegar, por exemplo, aqui o nosso amigo lítio, tá? O lítio, olha só ele aqui, ó, bonitinho, ele é pequenininho, né? O lítio, ele tem número atômico 3, tá? Então, tá na tabela aí tudo. Se você fizer a distribuição, como ele é átomo, né, ele tem 3 elétrons também, se você fizer a distribuição eletrônica, olha como que fica. 3 eletrinhos, UFC, 1s2, 2s1, percebeu? Olha só, o subnível mais energético dele terminou em S, tá vendo? Ele está no bloco S, que é esse primeiro bloco que eu falei para vocês que é tudo S. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui o oxigênio, o nosso amigo oxigênio, né? O oxigênio, ele tem número atômico 8, certo? Então, se ele tem 8, eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, porque vai ter 8 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p4, né? Porque tem que dar 8. 2 aqui, 2, 2, deu 4, deu 8, certo? Perfeito, distribuir os 8 elétrons. Mas olha o subnível dele mais energético. É esse aqui, ó. Esse é o subnível de maior energia. Terminou em quê? P. E ele mora no bloco P, tá vendo?
Se você pegar é claro, se você pegar um elemento aqui, qualquer elemento aqui de transição aqui, né, e fizer a distribuição eletrônica, todos eles vão terminar em D. Se você pegar daqui de baixo, transição interna, todos vão terminar em F, tá ok? De maneira geral, né? Isso aí, tá? É o geralzão que você precisa dar de boa isso, tá ok? Então esse é o primeiro ponto, né? Bem tranquilo, você localiza o bloco que ele está, sendo no S, no P, no D e no F. Aí você só tem que saber, né? Que aqui é o S conferindo, aqui é o P, aqui é o D e aqui é o F. Bem tranquilinho, tá bom? Agora, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora o segundo passo. O segundo passo é aqui, ó, esse aqui seria o segundo, tá? São três que a gente vai ver, ó. O número do nível da camada de valência, lembra que camada de valência é a última camada, indica o período, certo? O período onde o elemento está, né? Então, o nível da camada. Como assim? Vamos fazer um testinho aqui, ó. Eu vou pegar uma distribuição eletrônica. Por exemplo, eu vou pegar aqui o átomo de cloro, tá? Cloro tem número atômico 17, tá bom? Ele tem 17 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, certo? Então, aqui, ó, 10 aqui mais 7 são 17, tá ok? Então, o que ele está falando? Que o número do nível... O que é o nível, gente? Vamos só lembrar? Esse número 1 aqui você representa o nível 1. Esse número 2 aqui representa o nível 2, ou camada 2, né? E aqui o nível 3, camada 3. Eu estou dizendo que, ó, olhando a camada de valência, lembrando, gente, que a camada de valência, nós temos vídeo aí falando, né, sobre isso, né, sobre a camada de valência, as classificações ali dos átomos, né? Então, essa aqui é a última camada, a camada de valência, certo? Então, que número que tem na camada de valência? O número 3. Ele está dizendo que esse número indica o período onde o elemento está. Vamos ver se é verdade? O cloro, pelo que eu estou vendo, ele está no terceiro período, tá vendo? O número 3. Então, voltando lá na tabelinha, olha só, vamos ver o cloro está aqui, ó. O cloro está aqui, certo? Ele está no terceiro período? Sim, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, certo? Qualquer elementozinho. Já vamos aproveitar os que estão aqui, ó. Eu fiz aqui a configuração do lítio, tá vendo aqui o lítio na esquerda aqui? Olha só, a camada de valência do lítio é essa aqui também, né? É 2s1, é a última camada. Então, observa que ele terminou no número 2, significa que ele está no período 2. Então, ó, primeiro período, segundo período. Olha que legal, beleza? Então, gente, quando você faz a distribuição eletrônica, né, olha para a camada de valência, de maneira geral, você vai ver que esse número da camada de valência indica o período onde ele está localizado, né? Lembra que primeiro período, aqui segundo, terceiro, são 7 períodos, tá bom? Estou fazendo os mais baixos, né, para a gente não perder muito tempo, mas depois você pode testar aí. Legal. E o último ponto que eu queria falar hoje, gente, vamos lá. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? O número de nível a gente já falou. Agora, esse último ponto, para os elementos representativos só, gente, isso que eu vou falar agora, pessoal, só é válido para os elementos representativos. Você lembra, né? Representativos são as partes, né? Você tem a parte do meio, que é o de transição, e o da direita e da esquerda, os prédios mais altos ali, é os representativos. Então, só vale para eles, tá? As antigas famílias A, tá? Então, o número de elétrons da camada de valência indica a família, certo? O número de elétrons indica a família. Então, eu vou fazer aqui uma distribuição eletrônica, por exemplo, eu vou pegar aqui do sódio, tá? O sódio. O sódio tem número atômico 11. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Beleza, são 11 eletrinhos distribuídos, certo? Então lembra, né? Aqui, ó. Qual é a camada de valência? A camada de valência é a última camada, né? Você tem que procurar na distribuição o maior número, tá? Lembrando que nessa ordem é ordem de energia, então não necessariamente o último que você escreve vai ser a camada de valência. Você tem que procurar o maior número. Nós temos a aula da distribuição eletrônica disso, né? Depois você dá uma conferida. Mas olha, essa aqui é a camada de valência. Observa que tem um eletrinho. Isso aqui que representa o elétron, tá vendo? Tem um elétron. O que significa dizer então? Ó, vamos ler aqui de novo aqui, ó, para os elementos representativos, tá? Ele é um elemento representativo, tá? E ó, os elementos representativos,
uma forma de você guardar, eles vão terminar, né? Quando você fizer a distribuição eletrônica, vai terminar em S ou P, o subnível de maior energia. Primeira regrinha que eu mostrei para você, tá? Então ele vai terminar, o subnível de maior energia indica o bloco, você pode achar de tudo, mas se terminar em S ou P, a gente sabe que é o representativo. Então só vale para esses casos, tá? Então olha só, ele terminou em S, é representativo, dá uma olhada, ele tem um eletrinho, certo? Significa então que ele é da família 1. Vamos ver se é verdade? O sódio, vamos voltar lá na tabela. Olha só, tabelinha, tabelinha. Olha, o sódio está aqui, certo? O sódio está aqui, ó. Então observa que o sódio, ele está na família 1, né? E bateu bonitinho. Se a gente fizer a distribuição, vou pegar aqui, por exemplo, você pode ver que eu fiz a distribuição lá, mas vamos pegar agora aqui do lítio, ó, o lítio que eu já tinha feito. Pode perceber que também tem um eletrinho só, tá vendo? Ó? Ele é do S, né, que é do mesmo bloco, certo? Ele é representativo. Dá uma olhada que ele também terminou em 1. Vamos pegar um aqui rapidinho, ó. Vamos pegar aqui o magnésio. Olha o magnésio, vamos ver se vai dar 2, né? Então fazendo a distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu estou seguindo aquelas flechinhas, certo? A camada de valência, a gente deu 12 elétrons, que ele tem 12, né? A camada de valência é essa aqui, ó. Dá uma olhada que terminou em S, representando que é o bloco S. Dá uma olhada que ele tem 3 aqui, significa que ele está no terceiro período aqui, certo? E 2 eletrinhos aqui em cima, representa os elétrons, indicando que ele está na família 2, tá bom? Agora deixa eu só dar um toque quando passar por todos esses elementos de transição. Aí você tem que tomar um cuidadinho aqui, tá bom? Antigamente era mais fácil, tá, gente, quando falava-se família A. Agora, como a gente fala sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 18, então ficou um pouquinho mais chatinho, a regra atrapalhou um pouco, mas dá para tirar. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o flúor, tá? Vamos pegar aqui o flúor. O flúor, fazendo a distribuição eletrônica dele, 9, tá? É 9 elétrons, então é 1s2, 2s2 e 2p, 4, 5, né? 5, que daria 7, 8, 9, certo? Beleza. Olha só, a camada de valência, cuidado que, ó, 2 e 2 significa que é da mesma camada. Então, a camada de valência, o maior número mais alto é essa. Então, olha só, 2 significa que ele está no período 2, está aqui, certo? P é o subnível mais energético, significa que ele está nesse bloco P aqui. E agora eu somo os elétrons, dá uma olhada aqui. O total de elétrons está dando quanto? Está dando 7. Aí você fala, então aqui é 7. Antigamente a gente chamava essa família de 7A, porque esses elementos representativos eram chamados de famílias A. Mas agora a gente fala numeral, a gente fala, esse aqui vai ser o número 17 que tem na tabela. Então você só tem que lembrar o seguinte, deu 7, tem que somar mais 10, certo? Para dar os 17. Então quando passar de 2, até 2, beleza. Quando passar de 2, né, você vai ter que somar 10, porque aí ele vai cair aqui, ó, na 13, 14, 15, entendeu? Vamos lá, vamos fazer mais um último exemplinho aqui só para você ver, ó. Já tem um oxigênio aqui na manga, né? Vamos fazer aqui o oxigênio, ó. Dá uma olhada. A camada de valência dele aqui, ó, 2 mais 4, tem quanto? Tem 6, certo? São 6 elétrons. Só que que família? Ele é da família 6? Antigamente era a família 6A. Só que aí você soma 10, esse 10 é somando todos os transição. Aí vai dar a família 17, que é o mais... volta. Família 16, que é a numeração correta, tá bom? Então é isso, gente, não tem erro, tá? Essa localização, né, a localização aí mais básica, de maneira mais geral, para você encontrar um elemento químico, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Um abraço.